Bom dia, paz seja convosco. Estamos aqui novamente na caminhada, falando um pouco sobre aquilo que Deus tem ensinado para mim. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado da minha vida de uma forma especial. Ele tem cuidado da minha vida de uma forma que eu não posso reclamar, porque tudo que Ele fez até hoje é para o meu benefício. Até mesmo aquilo que Ele tirou, até mesmo aquilo que não foi como eu pensei, como eu queria, até mesmo aquilo muitas vezes que me fez chorar, Deus começou a mostrar que era para o meu bem. Sempre se cumpriu na minha vida aquela palavra de Paulo em Romanos 8 que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Acontece algo isolado na nossa vida, a gente não acha bom, a gente não entende. Acontece outro, a gente também não entende, a gente não quer, a gente não aceita. Mas não tem jeito, a gente tem que deixar seguir a vida. E lá na frente, quando a gente começa a somar tudo que aconteceu que a gente não quis, que a gente achou que era ruim, que a gente achou que ia nos prejudicar, a gente começa a somar tudo, a gente vê que todas as coisas contribuíram para o nosso bem. Mas eu gostaria de pensar hoje sobre uma frase que eu ouvi uma vez. E lógico que na hora que eu ouvi eu não consegui entender. Mas depois, conforme eu fui aprendendo, conforme eu fui amadurecendo, conforme a palavra de Deus foi mostrando para mim alguns detalhes, alguma coisa que eu não conseguia ver assim logo de início, Deus foi se revelando, Deus foi mostrando para mim os segredos que a palavra de Deus tem. E eu fui aprendendo, eu fui crescendo, eu fui me fortalecendo. Olha aí, tá formando tempo de chuva hoje, que beleza. Eu fui me fortalecendo. E eu queria falar exatamente sobre palavras. Eu ouvi uma frase que diz o seguinte: palavras são como palavras são como documentos no mundo espiritual. E quando eu ouvi isso aí, eu não entendi o que a pessoa quis dizer com isso. Palavras são como documentos no mundo espiritual. O que significa isso? Então vamos para a Bíblia. Se nós pegarmos a história dos patriarcas, nós vamos entender muito bem. Porque ele nos mostra que quando a gente fala alguma coisa, aquela alguma coisa que a gente falou é registrada no mundo espiritual. É como a história da lei dos medos e dos persas. Na época do Antigo Testamento existia uma lei que dizia o seguinte: quando um rei ele dava uma ordem, ele assinava um decreto, ele colocava o seu selo com o anel, nem ele poderia mudar aquela sentença. E quem lê o livro de Esther vai entender muito, muito bem. Quando a sentença de morte dos judeus ela é declarada, mas o rei ele percebe que fez algo errado, e os judeus estavam em desvantagem, porque eles não tinham armas, eles estavam totalmente indefesos. E o rei autorizou os judeus a se armarem para poder enfrentar os inimigos, e eles venceram aquela batalha. Essas palavras no mundo espiritual são mais ou menos assim. Lembra quando José foi abençoar, ou melhor, quando Jacó foi abençoar os filhos de José?
Lembra quando Isaac foi abençoar Esaú e Jacó? O que aconteceu? Quando Isaac foi abençoar Esaú e Jacó, ele já estava assim com a visão turva, ele já não enxergava bem, ele não conseguia discernir as pessoas, quem era e quem não era, os lugares aonde ele ia, tinha que alguém pegar pela mão, ou ele segurar no ombro de alguém para poder chegar onde ele queria. E ele disse para que Esaú, o primogênito dele, preparasse um almoço para ele, uma caça, para que ele comesse aquela caça e depois ele receberia a bênção da primogenitura. O que significa a bênção da primogenitura? No povo hebreu, bênção da primogenitura era a maior bênção que um homem poderia receber. Por quê? Porque o primogênito, homem, ele era o herdeiro da autoridade que o pai tinha sobre a casa. Ele poderia ter 4, 5 filhas, irmãs, mais velhas que ele, mas ele era o primeiro homem, primeiro filho homem a nascer, então ele era o primogênito. E ele era o responsável pela autoridade. Todos os outros estariam sob as suas ordens quando o pai falecesse. Ele tomaria conta de tudo e a herança dele era em dobro. Então, Isaac chama Esaú e pede para que ele prepare uma caça. Vá até o campo, cace, prepare um almoço gostoso para ele comer e ele abençoaria o filho com a bênção da primogenitura. Só que Rebeca, que gostava de Jacó mais do que Esaú, ao contrário do seu esposo, Isaac gostava mais de Jacó porque era primogênito, Rebeca se antecipou, convenceu Jacó a preparar uma comida antes, vestir a roupa do seu irmão, para ter o cheiro do seu irmão, e ele então entrou, serviu aquela comida. O pai, enganado, ele sentiu o cheiro do seu filho naquela roupa, ele deu a bênção da primogenitura para Jacó. Quando Esaú chega, pai, aqui está o que o senhor pediu, coma e me abençoe. A Bíblia fala que ele se estremeceu e falou assim: então quem foi que recebeu a bênção antes de que você viesse? Ele fala: pai, mas eu vim aqui agora. Aí então ele entendeu que Jacó, ambos entenderam que Jacó havia recebido a bênção. Aí ele fala: pai, mas não tem nenhuma bênção para mim? E ele fala assim: olha, a bênção já foi dada para o seu irmão. Agora ele governará sobre você. Ele não tinha como retirar aquela bênção. Ele não tinha como retirar, não tinha como trazer de volta a bênção para si e entregar para quem ele realmente queria. Porque a palavra dele já havia sido dada. Mais tarde, quando Jacó, que se chamava Israel agora, ele já estava no Egito, José já havia se tornado governador, ele havia reunido toda a sua família, os seus irmãos estavam ali morando na terra de Gósen, cuidando dos animais do próprio faraó, estava ali tudo perfeito, ele estava quase que à beira da morte. Ele fala assim: olha, chama os seus filhos, Efraim e Manassés, e eu vou abençoá-los. Então José se aproxima com os seus filhos e coloca o mais velho na mão direita do pai e o mais novo na mão esquerda, porque a bênção do mais velho seria uma bênção especial, porque ele era o primogênito.
Só que Jacó cruzou as mãos e colocou a bênção, colocou a mão direita sobre a cabeça do mais novo e a esquerda sobre o mais velho. E José falou: não, pai, não, está errado. Esse é o primogênito, esse aqui é Efraim. E o pai falou assim: não, mas Efraim também será grande, mas a bênção maior é para Manassés, o seu segundo filho, não é o primogênito. E depois que Manassés foi abençoado, que Jacó abençoou Manassés, aquela bênção não pôde ser retirada, porque ele já havia decretado. Ele já havia decretado a bênção para o seu neto. Mesmo não sendo o primogênito, ele recebeu a herança maior da parte do seu avô. O que eu quero dizer com isso? Se nós olharmos na Bíblia, se nós continuarmos olhando, a gente vê que Saul foi ungido e Samuel o declarou como rei e derramou o óleo da unção sobre a vida dele. Quando Deus disse que havia destituído, entre aspas, Saul do trono e mandou ungir Davi, Davi não ousou colocar a mão em Saul, embora ele tivesse muitas oportunidades. A Bíblia fala de algumas, mas ele, com certeza, ele teve mais. Mas ele honrou a bênção. Ele honrou as palavras que Samuel decretou sobre a vida dele. Ele honrou o óleo derramado sobre a vida dele. E olha aqui que não só palavras nesse episódio, mas o óleo também havia sido derramado. E ele disse: olha, longe de mim tocar na vida do ungido de Deus. Mesmo ele não tendo mais a presença do Espírito de Deus, Davi o preservou. Até o dia em que ele legitimamente, após a morte de Saul, pôde assumir o trono. Quando nós declaramos algo sobre a nossa vida, ou sobre a vida daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, nós estamos colocando a bênção ou a maldição sobre essas pessoas. Quando os pais declaram algo bom sobre a vida dos seus filhos: você é inteligente, você vai ser um homem de sucesso, você vai ser uma mulher brilhante, você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa querida por Deus, isso aí são palavras que estão declarando no mundo espiritual aquilo que o pai deseja para o filho, e é aquilo que acontece. É aquilo que realmente acontece. Agora, quando as pessoas colocam sobre os seus filhos palavras de derrota, como você não presta, você é burro, você não vai virar nada na vida, você vai ser um vagabundo, é exatamente isso que acontece sobre a vida daquelas crianças, daqueles adolescentes, daqueles jovens. Porque palavras são documentos no mundo espiritual. Quando a pessoa fala: eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu não vou, eu não tenho capacidade, eu sou um idiota, eu sou um burro, eu não tenho capacidade, é exatamente isso que acontece no mundo espiritual. Por quê? Talvez você não acredite nessa parte que eu vou dizer agora, mas o diabo pega cada uma dessas palavras negativas e apresenta diante de Deus e diz: olha, isso foi declarado sobre a vida dessa pessoa e eu tenho direito de fazer exatamente isso. Por quê? Porque os pais são responsáveis espiritualmente sobre os filhos. O esposo é responsável espiritualmente sobre a esposa.
E cada pessoa é responsável por si diante de Deus. Então, quando o pai declara algo que vai contra a palavra de Deus sobre os seus filhos, o diabo pega aquilo e apresenta diante de Deus e fala: olha, aquele pai está dizendo que aquele filho é burro. Então eu tenho autoridade no mundo espiritual para tornar essa criança burra. Aquele pai está dizendo que aquela criança não vai dar nada na vida, que não vai vencer. Então eu tenho autoridade para mandar demônios e fazer com que aquela criança se torne exatamente isso. Olha, aquela pessoa está dizendo de si mesma que não tem capacidade, que não vai conseguir, que não tem condição, que é uma pessoa que não tem inteligência. Ele diz: olha, eu tenho autoridade para manifestar sobre a vida daquela pessoa tudo isso que ele falou. E é exatamente isso que acontece. Palavras são documentos no mundo espiritual. A vida e a morte está no poder da língua. É exatamente isso que a palavra de Deus diz. Eu não me lembro agora qual é o endereço desse verso, mas a Bíblia fala que a vida e a morte estão no poder da língua. A vida e a morte estão no poder da língua. Pela palavra proferida, o pai pode dar vida ou pode matar o seu filho. Pela palavra, o responsável pela casa, o cabeça da casa, o sacerdote da casa, que é o esposo, ele pode dar vida ou assassinar o seu casamento. Pela palavra, a pessoa pode ter sucesso ou ter fracasso na sua vida. Palavras são documentos no mundo espiritual. O que você está dizendo sobre si mesmo? Se você é casado, o que você está dizendo sobre a sua esposa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos? Pense nisso. Porque você está profetizando a bênção ou a maldição sobre a vida daquelas pessoas que te rodeiam, talvez as que mais te amam, a que você mais ama, ou talvez sobre a sua própria vida. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que você tenha sabedoria para escolher bem as palavras que vai dizer, para que quando as palavras saírem da sua boca, elas produzam frutos de bênção, frutos de alegria, frutos de regozijo, frutos de festa. Porque o mundo espiritual está atento a tudo que você fala. E tudo que você falar se cumprirá. Que Deus te abençoe e que você tenha sabedoria nas suas palavras. Fique com Deus. Paz seja convosco.